Estou aqui mais uma vez com um brinde do universo, porque eu sempre digo que eu sou brindada, né? Por inúmeros presentes, e hoje eu estou aqui com esse jovem que eu tive a grata surpresa de encontrar, porque eu acredito na Deuscidência, né? Então nos encontramos aqui no Spa Maria Bonita e estamos fazendo esse bate-papo aqui para compartilhar com vocês. Ele já é uma pessoa super conhecida, né, Eduardo? Grato. Então, Eduardo Coraça. Eu gostei do Coraça, cor de coração, né? Isso aí. Então, tudo bem com você? Perfeito, sempre. Quando a gente é saudável, não tem como tá ruim. Isso mesmo, muito bom. Eduardo, começa falando pra gente, porque tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, apesar de você ser bem conhecido aí, é um youtuber famoso, né? Conta pra gente, assim, o começo dessa história. Como que você se tornou um crudívoro? Porque muitas pessoas não sabem o que é o crudivorismo. Você, além dessa experiência prática, você acabou se formando em nutrição. Então, Exatamente. eu acho que talvez seja o primeiro ou o único nutricionista crudívoro, porque é muito bacana falar sobre experiência, né? Uma coisa é teoria, você falar sobre a teoria, outra coisa é você falar com uma pessoa que vive há 14 anos. De comida crua. Exatamente. Então conta aí para as pessoas como foi esse começo dessa história. Bom, eu cresci como uma criança bem doente e eu achava que isso era normal. Aos 22 eu já estava com diabetes para fazer 2 cirurgias, eu estava cheio de problema de saúde. Nossa. E eu tinha um trabalho que eu era um dos melhores do mundo num jogo de computador, que é o jogo de computador mais jogado do mundo. Eu viajava, era como se fosse um atleta. Então eu comecei a cair... Qual é o jogo? Counter-Strike. Counter-Strike. Aí eu comecei a cair meu rendimento no jogo e isso me inibia de continuar jogando a nível profissional. Ou seja, eu viajava o mundo. E comia qualquer coisa que vinha pela frente, né? Não tinha coisa. hora. Bebia, fumava, vivia de madrugada, era aquela coisa usual, né? Então, de muitos jovens de hoje em dia, né? Então, eu comecei a ir a médicos, só que eles não pareciam saber do que estavam fazendo. Eles pareciam saber do que eles estavam fazendo, sim, em relação a tratamentos alopáticos, medicamentosos e cirúrgicos, mas não em relação à saúde. Primeiro de tudo, quando eu analiso uma pessoa, eu analiso se ela aparenta saudável. Sim. Ou seja, a gente aprende na faculdade de nutrição que antropometria é um parâmetro muito importante à saúde. Antro-homem, metria, medida do homem. Ou seja, a gente bota a pessoa, nós nutricionistas, né, fazemos a medida com um adipômetro, com uma fita métrica ou com uma balança de bioimpedância, até mesmo com os 3, para saber circunferência abdominal, entre outros fatores, o percentual de gordura da pessoa, a relação da cintura-quadril, entre outros fatores que indicam síndrome metabólica, doença cardiovascular, entre outros, obesidade, entre outros. Se a pessoa está, por exemplo, nós já temos na ciência, que a gente chama de epidemiologia, que IMC acima de 21 já indica um aumento na incidência de morbimortalidade por todas as causas. Então uma pessoa... Não era acima de 24, não? O IMC 25, que a medicina classifica como uma pessoa sofrendo de sobrepeso. Sim. Entretanto, quando você vai fazer a medida em um paciente que já está com IMC 25, né, que está com sobrepeso, ele já, o 24 ele já está, que ainda seria eutrofia, ou seja, peso ideal, ele já está com bastante percentual de gordura evidente, né? Mas a ciência mostra, assim como as civilizações mais longevas do mundo, as chamadas Blue Zones, têm em média IMC de 21. As pessoas mais saudáveis e longevas, né, fora das Blue Zones, também têm IMC de 21. Acima disso já começa a dar problema. Sim. E você vê nós frugívoros, por exemplo, né, eu que vivo de fruta e vegetal primariamente há 14 anos, o percentual de gordura é baixíssimo, né? Ou seja, você não consegue pinçar muito a pele para fora. E isso mostra, é só parar para pensar, na natureza realmente não teria como existir uma pessoa com sobrepeso. Como você ia subir em árvores, lutar contra predadores, nadar por quilômetros, escalar, a gente teria que ser muito em forma. Então a obesidade até muito pouco tempo era vista como uma questão estética ou até mesmo uma questão de saúde.
mas hoje em dia a gente já sabe que é um órgão endócrino que secreta substâncias pró-inflamatórias. Então, Pessoa obesa está muito inflamada. Exatamente, a gente chama de meta-inflamação, uma inflamação crônica subclínica, digamos assim, né? Sim, aí vamos voltar um pouquinho aqui à sua experiência. Você estava nesse estado desafiante, né? Desculpa, e você... devaneei pouquinho, mas ia voltar a ele. Mas é natural. Nós estamos aqui batendo um papo descontraído e compartilhando experiências. Então aí vamos voltar. Aqui tem uns nossos companheiros, nós estamos no meio da natureza, então a gente fica fazendo assim, ó. Os mosquitinhos, só pra tirar eles do ouvido quando ele começa a entrar no ouvido, assim. É porque eles adoram coisa boa, né, meu amor? Esses mosquitinhos são mosquitinhos de frutas. Verdade. Você também tem um, mas vamos dar continuidade aqui. Então aí você começou viu que as pessoas estavam olhando para a doença, né? Porque normalmente olha para a doença, e você voltou-se para a saúde. Tanto que você criou um trabalho chamado Saúde Frugal. Exatamente. Na época era Saúde Frugal, hoje eu comecei a chamar de Dr. Coraça para diferenciar, né? As pessoas realmente não entendem o que é saúde frugal e associam uma coisa de cultivorismo e não associam a um nutricionista que foca em evidência médica científica, né? Entendi. Então, para dar um pouco mais de credibilidade, eu acabei começando a usar mais Dr. Coraça, o Dr. Eduardo Coraça, mas o Saúde Frugal é realmente minha marca, né? Seria a empresa que publica os livros e por aí vai. Entendi. Né? Eu rodo retiros, eu não só atendo pacientes, né? Eu questionei os profissionais da área de saúde na época por uma simples razão. Eles não aparentavam muito saudáveis. E me prescrever um remédio, um tratamento, eu me sentia dopado e não funcionava a nível fisiológico muito melhor logo depois. Ou seja... Piorava às vezes, né? Piorava e eis a grande questão. Você tem que ver como é o seu rendimento ao longo do dia. A sua ausência de sintomas, mas só que também o desempenho fisiológico. Porque saúde não é só a ausência de sintomas. Mas, óbvio, ter sintomas constantemente, nariz escorrendo, espirros, tosse, febre, falta apatia, de energia, apatia. Apatia, a comida, apatia sexual, tudo indica um baixo rendimento fisiológico e uma pobre saúde. Então, com os tratamentos usuais, eu não me sentia saudável. Né? Eu também fui nutricionista, ela falava pega leve com churrasco que é cancerígeno, pega leve com leite que é alergeno. E não fazia sentido para mim, eu sabia que aquilo estava errado. E aí foi quando eu comecei a procurar. Felizmente eu esbarrei com o conceito de veganismo e crudivorismo praticamente no mesmo dia. Comecei na hora, eu desci assim, eu tinha voltado a morar em casa, eu tinha perdido meu emprego com o jogo. E eu desci na hora e falei, olha, não cozinha mais para mim que eu não como mais comida cozida. Radical assim? Radical assim. E olha que eu não comia nenhuma banana, sabe, sem ser amassada com mel, açúcar, sabe. Eu não tinha muito paladar, né. A minha primeira salada com 1 quilo de molho rosé foi aos 20 anos de idade, né. Uau! Tinha que ser 1 quilo de molho rosé por cima. Isso mostra que qualquer um pode mudar, né? Quando você starta, quando você acorda e você toma uma decisão e você vê que você quer a vida e você não quer a morte nem a doença, você pode mudar. Ele não comia nenhuma fruta, nada. E hoje ele é frugívoro. Então mostra pra gente que nós somos seres de hábitos. Nós só precisamos aprender ou entender que tem uma transição que às vezes é um pouco desafiante, né, Eduardo? E eu não sou melhor do que ninguém. Eu era um gordinho, sedentário, doente, baixo rendimento na escola, nos esportes. Então eu não sou melhor que ninguém. Se eu consigo, qualquer um consegue. Sim, existe um processo de transição, mas é como tudo na vida. Se você subir numa bicicleta, você não anda de bicicleta como um profissional, como eu acho que é Louis Armstrong, né, o nome dele, não me lembro exatamente, o melhor do mundo, aquele que ganha o Tour de France. Você não sobe na bicicleta no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano e pedala por 14 horas como o melhor do mundo. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, a gente tem um processo de... É que nem eu sempre brinco com meus pacientes e brincava com meus alunos de inglês. Eu já dei aula de inglês, sou formado também. O Ronaldinho não virou Ronaldinho da noite pro dia. Levou 20 anos de prática constante por 8 horas por dia, todo dia na semana, para pegar o jeito e fazer aquilo que ele faz, entende? Então, um profissional de futebol é a mesma coisa. As pessoas vêm para uma palestra minha
me olha palestrando, ou me olha fazendo a coisa e fala, já entendi, eu concordo, isso faz muito sentido. Aí chega, compra um livro de receita e vai para casa e fala, agora eu vou praticar. E volta para mim 6 meses depois e fala, eu tentei, mas eu achei meio difícil. Aí eu falo, olha, é que nem dançar tango. Você não vai olhar o professor de tango, dançando tango profissional num campeonato, olhou, achou bonito e falou, caramba, sai dançando tango profissional e ganhei um campeonato mundial. Não é assim. A coisa é óbvia, é simples, Se você tivesse nascido na natureza e desde 1 ano de idade convivido com frutos e vegetais, comido, aprendido, mas não é assim. A gente está num ambiente completamente não natural, com as comidas que nos cercam completamente não natural. Nosso social leva tudo para o lado errado e o tecnológico leva tudo para o lado errado. Até a luz prejudica toda a sua dieta e seu estilo de vida. Porque você fica acordado até tarde, porque você vê luz elétrica, que é com uma frequência de luz azul. Fica ligado, né? Aí isso muda parâmetros hormonais, que a gente chama de grelina, leptina, cortisol, que vai alterar seu processo da fome no dia seguinte e vai fazer você comer mais e escolher coisas mais calóricas que não são naturais. Então, assim, o estudo é muito necessário, a educação didática científica é muito necessária. O seu convite, então, é para que a gente volte à dieta do Éden. É claro que cada um vai fazer o seu processo de acordo com a sua escolha e de acordo com o seu ritmo, não é? E o que é a dieta do Éden? Bom, eu botei o nome A Dieta do Éden no livro e botei o nome do meu TED Talks como A Dieta do Éden. Vocês podem assistir o TED Talks dele, tá maravilhoso, viu? Só como uma forma de fazer as pessoas compreenderem em uma frase o conceito. Óbvio que muita gente segue o modelo criacionista, mas uma grande parte da população também segue o modelo evolucionista de Darwin. Independente de qual você siga, a Dieta do Éden é só um nome para agrupar e fazer as pessoas entenderem do que eu estou falando. Seres humanos, durante 8 milhões de anos, de acordo com a ciência, viveram nas selvas da África, comendo primariamente frutas e vegetais como os nossos parentes mais próximos. Nós compartilhamos 99% do nosso material genético com os primatas antropóides e todo primata antropóide tem polegar oposto, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, visão estereoscópica, ou seja, que permite você viver em árvores e ter noção exata da profundidade para literalmente não ficar no solo da selva o tempo inteiro e ser predado e poder coletar as frutas. Então isso é características exclusivas dos primatas antropóides. Ou seja, um gato não sente o gosto doce. Um gato não tem polegares opostos. Um leão não consegue enxergar cores. Porque ele não precisa. A nível evolutivo, a gente só desenvolve ou mantém as características que nós precisamos para prosperar. Né? Um gato, por exemplo, um animal carnívoro, ele secreta uricase, a enzima para metabolizar o ácido úrico. E por isso eles não sofrem de hiperuricemia, como a gente chama, ou seja, gota. Gota. Né? Ácido úrico, essas coisas, nada excesso. dessas coisas, né? Exatamente, não sofrem de doenças correlacionadas a colesterol, porque eles não têm colesterol alto, independente do colesterol que eles comam. Eles não sofrem de doenças relacionadas à falta de fibras, como de verticulite, hemorroidas, câncer de cólon. Isso falando se eles tiverem uma alimentação, um estilo de vida natural, né? Porque se hoje comem esses... come ração. Ração, não, aí claro, já é claro. uma outra história, A gente está falando de animais da natureza vivendo de suas dietas cruas in natura. Hoje, o que é... Eu queria perguntar para você também sobre os seus livros. Você escreveu vários livros. Pode pegar os livros lá. Claro. Depois você edita. Sim, nós vamos editar. Mas antes dos livros, eu quero falar sobre o jejum. A importância do jejum e do jejum intermitente. Claro. Daí a gente deixa os livros por último. Mas eu quero também, gostaria muito que você falasse, Eduardo, sobre a importância do jejum. Nesse tempo em que a comida se transformou, né? Tudo gira em torno da comida, sexo e poder, né? Então falar em jejum parece uma loucura, mas essa é uma dieta que persiste há milhões de anos e é um recurso, né? Uma terapia maravilhosa que pode ajudar muita gente. Você já fez vários jejuns, fala pra gente dessa experiência do jejum normal e do jejum intermitente. Bom, então, essa é uma grande diferença que as pessoas realmente não entendem.
O meu jejum mais longo de água foi 24 dias. Eu fiz um ano passado agora de 23 dias, que esse de 24 já tem 13 anos, né? E fiz vários, 19, 15, 10, 7, 8. Bom, eis a grande questão. O jejum é a forma da natureza regenerar. Ou seja, por isso que ela corta a fome do animal quando ele está machucado. Porque ela quer literalmente redirecionar a energia para o processo de reparo e regeneração. Se você vê uma minhoca, você corta ela em 3 em um laboratório, crescem 3 novas. Ou seja, só a cabeça consegue crescer um estômago e uma cauda nova. Que legal, eu não sabia disso. Ou se só tem só a cauda dela, ela cresce o corpo e a cabeça de novo. Uau, que bacana. A natureza é maravilhosa. Se você vai para uma salamandra, por exemplo, você corta o rabo dela, ela jejua até crescer um novo. Eis a grande questão. A gente chama isso no higienismo de o limite da matéria. Quanto mais complexo é o animal, mais limitada é a matéria. Seres humanos, se você cortar... Quanto mais complexa é a matéria, Quanto mais complexo é o animal, quanto mais limitado é o animal, é o limite da matéria. Ou seja, em seres humanos, como nós somos muito complexos, nós não somos uma minhoca, que é o início do processo de evolução, né? Esses organismos que a gente chama de procariontes, né? Uma minhoca já não é um procarionte, mas ainda assim a gente veio de uma célula muito simples para uma célula um pouco mais complexa, é um organismo um pouquinho mais complexo e foi cada vez mais se tornando complexo. Esses organismos grandes, né? Tipo um ser humano, você corta a mão, ele cicatriza. Você não precisa botar um band-aid. Ele cicatriza. Você quebra a perna, você pode botar uma tala para não mexer. Mas não é a tala do cirurgião ou o remédio do médico que religa tecidos, tendões, nervos e ossos e repara o próprio osso que foi quebrado. É a energia vital que precisa restabelecer o seu fluxo e vai fazer isso. Exatamente. É o corpo. É o corpo que faz. É o corpo que se regenera. Não existe essa ideia de cura que a gente tem. Essa ideia de cura é muito preposta. Né? Porque as pessoas pensam sempre, eu vou comer uma plantinha para curar, eu vou tomar um remédio para curar, eu vou fazer uma terapia. Não. Quem faz é o corpo. O corpo usa o substrato da natureza, que é o sol, é a comida, é a água, para fazer literalmente as enzimas de reparo do DNA irem lá e irem consertando a coisa, entende? Então é o corpo que sempre faz, é o corpo que age, é o corpo, como eu sempre brinco, é o ator principal da obra. Porque a comida é o tijolo de construção. Mas se você não tiver o pedreiro para montar, a obra não fica em pé com um tijolo de construção. Você pode ter o melhor do mundo. Ou seja, você pode ter fruta e vegetal, os melhores tipos de tijolos de construção para a máquina humana, para a obra humana. Mas só que tem se que você... ter o arquiteto. Exatamente. Quem vai o engenheiro, o arquiteto que vai... o pedreiro, né? O executor da obra, a inteligência. No caso do corpo, é a inteligência que vai organizar essa estrutura toda. Exatamente. Então o alimento não cura. Quem cura é o corpo. Mas a gente chama de regeneração porque a ideia de cura vem dessa ideia da medicina, do latim antigo, né, de curar, que é literalmente você usa alguma substância e na hora o processo ocorre. E a doença vai embora, e o problema vai embora, o corte vai embora. Não é assim. É que nem uma cicatriz. Leva tempo para regenerar. Então é a mesma coisa com, por exemplo, um câncer. A gente sabe que existe o processo de autofagia, que é o nome hoje em dia que se dá ao jejum. Comer-se internamente. Então, usar as próprias reservas, né, que tem no corpo para a sobrevivência. Então, hoje a gente vive numa sociedade em que, por exemplo, quando você está doente e vai para o hospital, entope você de comida, as pessoas falam, come, você precisa se recuperar. É exatamente o contrário. Meu pai estava com câncer, acabou pedindo para minha mãe levar ele ao hospital e eles alimentam com lasanha, com carne industrializada, com gelatina, etc. Um dia ele ficou pior do que ele estava em um mês, assim, sabe? É impressionante como realmente o cuidado, por exemplo, o próprio Inca alega que mais de 80 gramas de carne por dia, eu acho que 5 vezes na semana ou todo dia, seria cancerígeno, né? Ou seja, carne vermelha. E carne processada pior ainda. E a gente sabe que essas lasanhas, sabe, tipo... Sim. Em comida industrializada, etc.
Então, eis a grande questão. Como a gente vai alimentar uma pessoa doente com... Alimentar a doença, né? Então você não quer alimentar a doença. E a questão é, o que a gente tem que entender em relação ao jejum são bem duas coisas. Jejum intermitente é diferente de jejum de água. Nós chamamos de jejum higienista, que é a forma que os animais jejuam e a forma que nós, seres humanos, jejuávamos ao longo da história até o início do fogo. Quando a gente começou a cozinhar, a gente perdeu o contato com nossos neurocircuitos, nossos instintos. A gente saiu disso. Então a gente não tem mais noção do que é o horário de dormir, o horário de comer, o quanto comer, o que comer. O ser humano precisa de aula, precisa de ir para, sabe? Tipo, um cavalo ele sabe que ele come grama, um chimpanzé ele sabe que ele come fruta, um pássaro ele sabe que ele come grão. Ele não precisa do papai hipopótamo, o papai hipopótamo chegar pro filho, olha filho, coma vegetais porque faz bem. Ele tem os neurocircuitos ali, já falam com ele. Só que inclusive, fora da natureza a gente não sabe mais disso. E o que as pessoas falar uma coisa importante, inclusive quando ele está doente, o cachorro, o seu gato, ele vai lá e pega aquela plantinha específica. Ele não fez curso, não fez estudo ou nada. Ele pega aquela planta, não é isso? Aquela planta específica que ele precisa. O que as pessoas precisam entender é que a comida na atualidade é muito abundante. É muito toda hora. E isso não existe na natureza, né? O jejum intermitente é algo normal, né, para a nossa raça, tirando vacas. Se você não for um ruminante, você não deveria comer o dia inteiro, né? Isso que as pessoas não entendem, porque na natureza, animais carnívoros tendem a fazer uma refeição. Animais primatas antropóides, animais frugívoros, tendem a fazer 2 refeições ao dia. Você vai até mesmo para Sócrates, há 2000 anos atrás, e falava que as civilizações que comem mais de 2 vezes ao dia são bárbaros. Entende? Oh my God, então estamos vivendo essa civilização dos bárbaros. Um dos problemas é a luz também, né? Porque a gente fica acordado até meia-noite achando que isso é normal, mas na natureza, 5 horas, 5 e meia, cai a luz, fica no escuro, você não vai mais nem ter vontade de comer, né? Porque nós mudamos os nossos ciclos, né? Mas, então, gente, fica a dica. Jejum, né? Aqui tem a própria experiência dele. Agora, eu só queria perguntar para você, assim, uma pessoa que nunca fez. É claro que quando a pessoa está muito intoxicada, você vai fazer um jejum, os primeiros dias, o primeiro, segundo dia é mais desconfortável. Mas o que você recomenda para uma pessoa? Começar a fazer uma vez por mês, um jejum de um dia, começar com líquido? Qual é a recomendação para quem não está no Éden ainda? Bom, é muito relativo. O primeiro de tudo que a gente tem que levar em consideração é supervisão médica e higienista. Isso, como nutricionista, eu não posso recomendar nada além do contrário. Porque o jejum é um processo natural, fisiológico, mas as pessoas estão muito intoxicadas, problemas podem ocorrer, tem muitas questões a se considerar. Então, as 2 primeiras coisas que eu falo é educação sobre o assunto, bons livros higienistas, porque nós, higienistas, no final das contas, somos os únicos que lidamos da forma que foi feita, porque as pessoas acham que suco é jejum. Não, jejum de suco é dieta líquida. Dieta líquida. É uma forma de aliviar o organismo, Sim. É uma forma de começar um processo de melhor nutrição, perda de vícios, etc. Mas só que o mecanismo fisiológico do jejum de água é único para o jejum de água. Então, a quantidade, enquanto você diverge a energia para atividade física, para atividade mental, para a atividade fisiológica dos órgãos de processar até mesmo o suco, você está gastando energia e reduzindo a capacidade de reparo que ele consegue fazer ao dia. Entende? Então, assim, para os melhores resultados, realmente o jejum de água, o jejum higienista, né, que é descanso físico, fisiológico, mental, sensorial, como a gente chama, tem muita coisa a se aprender. Então eu acho que um bom livro, nesse caso, eu acho que o livro mais atualizado do mundo, não é porque eu escrevi, mas eu sou o último... Jejum higienista. A cirurgia da natureza. Olha que bacana. Eu sou o higienista mais recente a escrever livro a nível internacional. Porque eu peguei todos os meus mentores, né? Que são livros fantásticos. Você mesmo que editou esses livros? Eu mesmo que faço eles. Então, as pessoas adquirem... através do nosso da site. Saúde Frugal. Isso, saudefrugal.com.br ou pessoalmente comigo em eventos, Deixa eu dar uma palestras, olhada etc. aí nos outros. E você pode começar a fazer o que você sentir no coração, né? De repente, o jejum intermitente é mais leve, né? Sim, o jejum intermitente é o que eu faço. Eu fico geralmente até quase por volta do meio-dia, às vezes até um pouquinho mais, em jejum, né?
treino um pouco antes, para falar a verdade, é porque eu tô acostumado. Sim. Isso tudo é recomendação clínica. Como nutricionista eu não posso fazer uma recomendação. Então, para mudança de dieta, mudança de estilo de vida, adoção de um jejum, até mesmo intermitente, você precisa passar por um profissional da área de saúde que possa te acompanhar. Ainda Mas existem muitos médicos, muitas pessoas especialistas ou nutricionistas que trabalham com higienismo. Quais são as opções, por exemplo, além de você? Eu não conheço nenhuma outra pessoa. Infelizmente, no Brasil e até mesmo no mundo, no mundo tem. A gente tem o True North Health Center na Califórnia, que é a principal clínica de jejum do mundo. Vários dos médicos veganos que aparecem nos documentários, como What the Health, Cowspiracy, que as pessoas geralmente já do meio já conhecem, já trabalharam lá ou trabalham lá, né? Então, assim, a gente tem sim, mas infelizmente não tem tantos. Mas o higienismo seria uma medicina de estilo de vida avançado. Então você pode ir para um profissional, às vezes, de medicina de estilo de vida que tenha conhecimento e acredite no processo de jejum, porque assim, não é nem acreditar. A gente tem muita evidência científica do Walter Longo, Mark P. Madison, Luiz Fontana, são pesquisadores de Harvard, e vários centros famosos, assim. Tá. Né? Então, assim, a gente tem muita evidência clínica. Mas, infelizmente, realmente, no Brasil, a gente tem o Fernando Trave, que é um psicólogo que defende o higienismo, e tem alguns outros profissionais que seriam perto do que seria o higienismo, mas não são estudiosos do higienismo em si. Mas, sim, defendem uma dieta plant-based, baseada rica em alimentos crus, plantas, jejum intermitente e vários outros fatores assim. Né? Vamos falar agora dos seus livros. Olha, achei muito legal esse, porque, ó, fitness, vegan fitness, receitas para o atleta vegano, culinária frugal, já peguei aqui, ó, cheio de receitas maravilhosas. Gente, você pode, como diz Sai Baba, você não precisa de fogão, tá? Pode colocar um vaso de flores sobre o seu fogão. Culinária frugal, receitas do paraíso, ok? Dieta do Éden, guia ao crudivorismo, a dieta original. O pessoal tá cantando aí à vontade, dizendo, aplaudindo esse bate-papo, hein? E o jejum higienista, conforme eu falei antes. Ainda tem mais 2, né? Tem mais 2, são 7 no total. São 7 livros. Nutrição vegana, olha. Tem um material muito bacana. E veganismo para mães, pais e bebês. Gostei muito, tá? Porque não adianta dar para o bebê e vocês não comerem corretamente. Então tem que ser para a família toda. Olha, acompanhe os vídeos do Eduardo, aí o TED News, a página dele no YouTube, e vocês vão aprender muito com essa pessoa incrível que tem feito uma jornada linda, e eu acho que isso é uma missão, a missão de resgatar esse encontro consigo mesmo através do encontro com a natureza, porque não tem solução se não for no abraço da mamãe, não é? Exatamente. A mamãe dá tudo, os frutos, a mãe natureza seio. cuida da gente, é só a gente cuidar dela de volta. Exatamente. E enquanto a gente não cuida, ela faz a gente pagar o preço, ou seja, existem leis imutáveis, né? E é o que a gente tem visto com o aquecimento global, pandemias, Covid, etc. Você vê que as pessoas que sofrem complicações com Covid são pessoas que já têm comorbidades. Sim. Doença cardiovascular, câncer, diabetes, obesidade, né? Então, assim, ela quer que você se cuide, porque você se cuidando, você está cuidando dela. E quando você come fruta, você não só está fazendo um bem para você, mas está fazendo um bem para ela, porque você está nutrindo o solo, nutrindo vários ecossistemas que a gente ainda não interagindo, fazendo esse ciclo, né? Porque quando chega muitas vezes no homem, esse ciclo natural, ele é interrompido. Mas, gente, esse papo daria aqui 2 dias, 3 dias, uma semana. Gratidão, Eduardo. Gratidão. Você é uma pessoa incrível. Muito obrigado pelo carinho do convite e espero que esse vídeo chegue a muita gente. A mensagem de regeneração do planeta como um todo, né, de Gaia, leve isso à frente. As pessoas entendam que nós todos somos um só. Né? Amém. I am Sohar.